começar as perguntas com as primeiras sobre a situação política nacional. Você comentou sobre a Lava Jato e tudo. Então, a primeira é nunca um comentário com a pergunta, né? Segundo a pessoa que comentou no chat, nunca antes na história do mundo, se me lembro, a burguesia mostrou abertamente sua guerra interna de dominação. Por que a burguesia permitiu essa explicitação ao povo através da Lava Jato? Olha, não é verdade que nunca antes, hein? Os regimes políticos, quando eles entram em crise, a expressão mais acabada da crise é a divisão interna e a luta. Isso aí às vezes se transforma até em guerra civil, né? Dependendo da evolução da situação, da maior ou menor capacidade de conciliação dos diversos setores sociais. Agora, de fato, nós temos uma situação muito grave de crise. Porque expor tudo isso para a população, da maneira que está sendo feita, dar um golpe, derrubar um governo de esquerda, tudo, é aquele negócio, né? Você atravessar de um lado ao outro numa corda bamba. Por mais que você seja um artista de circo, e a burguesia é extremamente hábil nisso daí, você sempre coloca uma rede de proteção, porque a queda é fatal, né? Então, eles decidiram uma mudança drástica na política econômica, na relação com os trabalhadores e com o povo em geral, uma mudança drástica nas características do regime político e foram para essa operação. E é uma operação perigosa mesmo, e custosa, né? Não dá para fazer tudo debaixo do pano, na maciota, nos bastidores. E, logicamente, que todo esse panorama, que parece... Tem gente que fala, nossa, é horrível e tal. Ele é um panorama muito interessante para os trabalhadores, porque é uma educação política. Os trabalhadores estão vendo, estão perdendo ilusões e tudo mais. Nós que acompanhamos a crise desde o começo, nós vimos a evolução geral, né? É um grande aprendizado isso daí. Principalmente se as pessoas tiverem uma política correta, etc. e tal. Eu acho que nesse sentido é um grande, como é que se diz? É uma grande escola, né? E essa escola ela se dirige à revolução, porque não dá para sustentar esse regime. Isso está dado, ninguém tem dúvida disso, que o regime ele tem que ser enterrado, que ele acabou, que ele é inviável, que ele é insustentável, que ele é difícil de conviver com ele até por razões sanitárias, né? O próximo passo é tirar a conclusão de que se o regime é um cadáver insepulto, então precisa sepultar o regime, é o próximo passo. Uma coisa decorre da outra. O motivo pelo qual a crise chegou nesse ponto é a crise capitalista mundial. Esse é o problema-chave. Aí tem toda uma história, tudo, mas esse é o problema-chave. A crise capitalista mundial impede uma política de conciliação normal, como houve até, vamos dizer assim, começo dos anos de 1980. A partir da crise de 74, essa política começou a se tornar inviável. Então precisaram levar vários setores à falência, precisaram expropriar determinados setores, liquidar determinados setores políticos, atacar os sindicatos de uma maneira mais decisiva e tal. E a crise está aí. Cada dia que passa, vocês podem ter certeza absoluta, independentemente do que a gente leia no jornal, que a crise se agrava. Porque essa crise ela só tem uma direção final, é assim, para baixo. Ela não tem mais caminho para cima. Então, a curva para baixo, isso engana muita gente que está observando, ela pode ser uma curva ondulada, então ela faz assim, ó. Só que, como vocês podem perceber, ela é para baixo no final das contas. Se você simplificar,
ela vem para baixo. Quer dizer, não é que ela vai para cima e depois vem para baixo. Ela vem, ela dá uma subidinha embaixo, dá outra subidinha, volta, mas ela está em rota absolutamente descendente. Isso pode ser visto pela situação política mundial e tudo, que só se agrava, né? Pela perda de poder do imperialismo, pela crise internacional em inúmeros países. Isso tudo são índices de que a crise só vem piorando. A próxima pergunta é sobre a posição da senadora Gleisi Hoffmann, que é a atual presidente do PT, que disse que não pode trocar um golpista por outro, ou seja, trocar Temer por Maia. Mas por que eles ainda insistem na palavra de ordem de fora Temer? E agora eles vão apresentar a palavra de ordem fora Maia, o que fica meio desmoralizante, né? Isso daí é um erro político, evidente, nós alertamos para isso daí. E o pessoal atua muito empiricamente, né, sem analisar a situação. Então todo mundo achou o seguinte, quando nós falamos que fora Temer não era uma boa palavra de ordem, o pessoal olhou e falou assim, é muito exótico falar isso aí. Porque o Temer é impopular, por que não falar fora Temer? Então parecia normal. Só que a política, se você faz política de maneira profissional, e a Gleisi Hoffmann é profissional da política, é senadora, presidente do PT, e outros do PT, tem nada a ver com ela pessoalmente, você tem que fazer como jogadores de xadrez, prever alguns lances à frente, pelo menos, né? Se você não for um grande mestre internacional do xadrez e prever 25, 30 jogadas, pelo menos uma meia dúzia a gente é obrigado a prever, né? Então era previsível que a posição do Temer era frágil, que a própria burguesia, se ele não se ajeitasse aí nas reformas, ia tirar ele da cela. Isso era bem provável que acontecesse, não era difícil, e que, portanto, a palavra de ordem fora Temer simplesmente levaria uma outra pessoa, no caso, o Maia. Então, nós, por exemplo, apresentamos alternativas como fora Temer e todos os golpistas, abaixo o golpe e tal. Quer dizer, isoladamente, a palavra de ordem era uma armadilha. Mas a gente já tinha visto isso antes, no fora Cunha. O pessoal começou com o fora Cunha. Alguns deputados do PT, deputados, senadores, sei lá o quê, Congresso é um ambiente que afeta um pouco a cabeça da pessoa. Eles elaboraram a teoria de que isso aqui não é um golpe organizado pelo imperialismo. Isso aqui não é assim uma grande operação política num dos países-chave do mundo, que é o Brasil. Porque se você deixar o Brasil solto, a América Latina inteirinha, ela tende a seguir o rumo brasileiro. O Brasil é um país-chave, o Brasil é como a China, é um país do tamanho da China, praticamente, é como a Rússia, né? É um dos países onde, se você for fazer o que a burguesia chama de geopolítica, e você tivesse um mapa, ele estaria em destaque lá como sendo um dos principais fatores de estabilização ou desestabilização regional do capitalismo. Então eles inventaram que nesse jogo, nesse país, 200 milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros quadrados, quase 50% do PIB latino-americano, o Cunha tinha derrubado o presidente da República por animosidade pessoal. Que é uma coisa que você não pode pensar. Não existe isso. Ele derrubou a Dilma Rousseff porque havia todo um complô gigantesco em torno da derrubada dela. Então, por exemplo, fora Cunha, o que resolve isso aí? Nada. Aí saiu o Cunha, agora saiu o Temer. Agora vão correr atrás do Maia, vão ficar correndo atrás de um cara, outro. Eu acho que o que acontece no PT é que eles precisariam, pelo tamanho do partido, pela importância do partido,
eles precisariam ter uma análise política mais abrangente, mais séria, né? Eles não podem pensar a política nacional nem em termos exclusivamente parlamentares e nem em termos exclusivamente eleitorais. Isso é muito limitado. O Lula passou um bom tempo aí explicando para os sindicalistas que sindicato era uma coisa limitada, que se você quer ter poder político, você precisa ir para as eleições, ganhar o governo e tal, no que ele está certo, né? O problema do poder é fundamental. Ele deveria explicar para o pessoal que a luta política no Brasil não é um parlamento. O parlamento, inclusive, isso aí é um jogo de cartas marcadas, tem aqueles patifes de sempre lá e tal. E também não é eleição. Eleição, a pessoa tem que saber discernir. Eleição é uma coisa. A luta política das massas é outra. E nesse momento aqui, a luta política, ela tem primazia total sobre as eleições, de um ponto de vista imediato. O problema é esse daí, mas parece que o pessoal tem uma parte do povo que acha que tem que ir, depois do Fora Cunha, depois do Fora Temer, tem que ir para o Fora Maia, para o Fora... Eu não sei qual... Eles precisariam dizer o tamanho da lista, para a gente ficar mais tranquilo sobre o que vai acontecer no futuro. Porque parece assim... É como falou Gilmar Mendes, eles deviam prestar atenção nessa frase do Gilmar Mendes, que falou que no Nordeste ninguém corre atrás de louco, porque ninguém sabe para onde ele vai. Então acho que a gente deveria deixar esse povo de lado e apresentar uma política mais de conjunto, mais inteligível também. PT, é lógico que o PT, que acabou de perder o governo, depois de ter ganho a eleição, esteja bem desnorteado. É uma coisa lógica, né? Mas tem que pensar, tem que articular. A pergunta é: indagado pelo jornal Valor Econômico sobre o que faria com as reformas de Michel Temer, Lula respondeu que não se comprometeria a revogar as medidas dos golpistas. Existe algum indício de que, se o PT novamente entrar no governo federal, haja uma mudança no sistema político brasileiro, ou a política de acordos com bancos e empresas continuará? E o que pode acontecer com as medidas, já que Lula disse que não se compromete em revogá-las? Eu não vi essa, eu vi pessoas mencionando essa entrevista, eu não vi a entrevista, depois uma entrevista para um jornal burguês para saber exatamente o que ele pensa, né? Mas eu acho também que é o seguinte: se o Lula for eleito, para ele revogar essas medidas todas, precisaria ser mais do que uma eleição presidencial, como eu disse. Agora, se ele quiser ser eleito, ele tem que se comprometer com, se não revogar, pelo menos fazer tudo que esteja ao seu alcance para acabar com essas reformas, porque senão qual é o sentido de eleger um candidato presidencial? Agora, também isso daí é, primeiro, especulativo, porque a gente nem sabe se vai ter eleições. Não é fundamental saber o que o Lula vai fazer ou deixar de fazer, nesse sentido, porque está meio fora do panorama. Serve para analisar as tendências dentro do PT. Porém, eu aconselharia todo mundo a se basear em coisas mais claras, porque a imprensa burguesa já atribuiu ao Lula, ao PT, um monte de coisa que não tinha o menor fundamento. Então tem que analisar com mais cuidado. É possível que ele tenha alguma política dessa, mas não é certeza que essa seja a política dele. Segundo, né, isso é importante para nós, uma eleição polarizada entre Lula e a direita, ela não tem, a importância dela não está justamente, não está dada pelo programa do PT. O que o Lula vai fazer na campanha eleitoral e nas eleições vai depender muito do que estiver acontecendo no país. E o que
o que vai significar a luta que vai se dar no terreno eleitoral, se houver, tem que ser visto também concretamente. Porque a premissa que todo mundo tem é a seguinte: ah, mas se o Lula tem um programa ruim, então vamos apoiar outro candidato. Bobagem isso daí. Porque o que esse outro candidato vai fazer? Vai apresentar um programa bom? Eu tenho um programa bom. Bem melhor do que o do Lula sempre tive em todas as eleições. E aí? Eu vou ser eleito presidente da República? Tem gente que falando em 2019. Não, tudo bem. Tem gente que pode votar no PCO, lógico, mas não vamos ser eleitos? Não. Então, precisa entender isso daí, né? Não é um problema de... A política não pode ser um problema moral. O que nós temos que ver é qual é a política, nós que somos um partido revolucionário, que temos um programa que é profundamente diferente do programa do PT. O que nós temos que fazer para fazer avançar a revolução? Nas condições dadas. Nós não podemos chegar aqui e falar, nós somos um partido revolucionário, então a solução o que é? Lançamos o nosso candidato à presidência da República. Você tem que ter uma política para fazer com que os eleitores do Lula, os trabalhadores, avancem no sentido da revolução. Agora, se você não levar em consideração a própria candidatura do Lula, ao fazer isso daí, como é que você vai fazer eles avançarem? Senão fica um negócio assim, eu estou aqui, eu sou grande, poderoso, inteligente, sábio, tenho as ideias corretas, sou moralmente incorruptível, né, que é uma promessa que também tem muito pouco valor e tal, venham para mim. Essa é como uma pregação religiosa, né? É como Jesus Cristo. Então você vai lá, procura um cara, né? Venha comigo e tal. Jesus Cristo agrupou 12 pessoas na época. Tudo bem. Nós também, num certo sentido, fazemos a mesma coisa. Nós agrupamos as pessoas que concordam com a gente. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que intervir na situação política real, que é um fenômeno social de grande envergadura. Como fazer? Eu digo isso, é complicado esse problema para a maioria das pessoas que não entendem a política, mas eu acho que colocar as coisas nesses termos é... Qual a sua opinião sobre a Frente de Esquerda Nacional liderada pelo senador Requião? Então, esse negócio vago, né? O parâmetro para a gente julgar todas as coisas é a luta contra o golpe. Não adianta esquecer que teve um golpe e tratar dos assuntos cotidianos como se nada tivesse acontecido. Isso daí é o erro fundamental de qualquer política. E todas essas frentes, o Aldo Rebelo tirou um manifesto muito suspeito, que dá a entender que ele faria até uma união nacional junto com o Maia e tal. Tudo isso daí é extremamente confusionista. Isso aí tudo serve para procurar eliminar a polarização da sociedade e fazer com que tudo convirja para um centro de vigaristas, picaretas, tubarões, ladrões, criminosos de todo tipo, ou seja, o agrupamento político do setor mais direitista importante dos capitalistas. O Requião ele tem uma série de propostas nacionalistas, mas ele é um homem do sistema. Ele é do PMDB. É o mesmo caso do Ciro Gomes. Também não acho que a burguesia vai querer que o Requião governe, e nem o Ciro Gomes, mas eles estão nesse jogo geral organizado pelos golpistas, né? Intencionalmente ou não. Eu vi que, por exemplo, muita gente comenta, tem várias pessoas que assistem a nossa análise e tudo, comentam as posições do PCO,
fala que não concorda na questão do Ciro Gomes. O pessoal deveria examinar bem quem é o Ciro Gomes. Porque uma das coisas menos inteligentes em política é medir o cidadão pelo discurso. Político burguês, ele faz qualquer discurso que você quiser. O cidadão, ele é racista no último. Ele vai lá e elogia o Martin Luther King. Digamos assim, a função da política burguesa é enganar o eleitorado. Então o cara esbraveja, não sei o quê, chega no governo, ele joga tudo fora e governa para os mesmos de sempre. Tem umas perguntas sobre o que você comentou já, inclusive, e sobre a esquerda, que é primeiro sobre a pesquisa lá, direita e esquerda, né? E aí a pessoa lembrou que uma pesquisa anterior da Perseu Abramo disse que a periferia tinha ido para a direita. E agora tem a Folha que diz que o povo está aderindo a algumas coisas da esquerda. E aí tem um pedido para você comentar, lembrar desse fato. Então, esse é o problema, né? Desse tipo de abordagem acadêmica e formalista da situação política. Primeiro, eu acho que a tentativa de identificar por uma pesquisa de opinião o que exatamente o povo está pensando é, digamos assim, muito, na melhor das hipóteses, muito imprecisa. O que vale são as seguintes questões. Primeiro, o que o pessoal faz. Por exemplo, se você tiver numa comunidade uma rebelião contra a direita, então aí você está vendo qual é a orientação política daquela população. Pode ser que no dia anterior você fizesse uma pesquisa e todo mundo é a favor, sei lá, a pesquisa dá que o cidadão é a favor do empreendedorismo, não sei o quê, mas as pessoas são obrigadas a viver de acordo com as suas condições sociais reais. Não adianta assistir a televisão, repetir o que fala um professor e tal, isso aí não é o mundo real. Então nós temos que ver o que as pessoas fazem, né? Segundo lugar, para nós, uma pesquisa muito bem feita, muito precisa e tudo mais, ela seria, na melhor das hipóteses, uma indicação de como você abordar um determinado problema para que as pessoas se convençam daquilo, se mobilizem e tal. Não tem mais valor do que isso daí. É como eu falei, nem tudo é eleição. Numa eleição, uma pesquisa pode ter uma determinada utilidade, porque a eleição é, pela sua própria natureza, um movimento de opinião. A imprensa martela, né, fala que o Dória gosta de criancinha, que ele é empreendedor, que ele não é político, ele é gestor, que ele é humano, imagine só, né? Que ele é trabalhador, sendo que esse é o cara mais playboy que já ocupou a prefeitura de São Paulo. Fala um monte de abobrinha. Aí o cidadão está em casa, sendo bombardeado por aquela loucura. No dia de ir votar, ele vota no Dória, sei lá. No dia seguinte, ele descobre que o Dória é tudo aquilo que ele detesta. Então, a eleição é um movimento de opinião, em grande medida. Por isso que a eleição responde à pergunta do cidadão: quem que elegeu essa gente? Todo mundo e ninguém, porque o povo vota nessas condições, né? A gente não pode esquecer o seguinte, que na Revolução Russa, nós vamos ver isso aqui no curso que nós vamos fazer, né? E provavelmente nós vamos fazer uma palestra sobre esse problema especial. Na Revolução Russa, os trabalhadores e camponeses tomaram o poder. Decidiram romper com a burguesia, derrubar a burguesia, tomar o poder. Isso foi em outubro de 1917. Em novembro, os bolcheviques, por uma série de circunstâncias, chamaram eleições para a Assembleia Constituinte.
e perderam a eleição. Aí eles foram lá, como eles não eram do PT, né? Eles mandaram um cara lá e falaram, ó, tá aqui a carta aprovada pelo Soviete Nacional de Direito dos Trabalhadores e Camponeses, etc. e tal. Nós exigimos que a Assembleia Constituinte assine essa carta para começar a discussão. Daí o pessoal rejeitou e falou que a Assembleia Constituinte era independente. Aí eles mandaram um marinheiro lá, um cara que muito pouca conversa, né? Porque com parlamentar, se você começar a conversar, você se confunde. Aí o cara foi lá e falou, está dissolvida a Assembleia Constituinte, sem mais conversa. Aí o pessoal, parlamentar, você imagina os parlamentares, se rebelaram, falaram que eles iam ficar reunidos e tal. O marinheiro olhou e falou para os marinheiros que vieram com ele, apaga a luz aqui, corta o aquecimento. Novembro em Moscou, né? Você imagina, em Petrogrado. Corta o aquecimento, corta a luz e tal. Aí cortaram a luz, cortaram o aquecimento e foram embora. Fecharam as portas. Aí o pessoal foi embora também. Acabou a Assembleia Constituinte. Aí começou a Guerra Civil. Supostamente, os bolcheviques seriam minoria. Só que os outros da Assembleia Constituinte, com apoio do imperialismo de 14 países diferentes, perderam também a Guerra Civil. Então, qual que era? A pergunta é, qual que era a opinião do pessoal exatamente? A favor da Revolução? Contra a Revolução? O que tem mais importância? O voto ou a Guerra Civil, onde o cidadão arriscou e muitas vezes perdeu a própria vida para defender as conquistas da Revolução? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a Guerra Civil na Rússia, os contra-revolucionários, eles faziam a Guerra Civil em nome da Assembleia Constituinte, em nome da democracia. Era a democracia de um lado e os antidemocráticos, que eram os bolcheviques. E eles foram derrotados no país inteiro, tendo o apoio da Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, França, Japão. Vocês já pensaram nisso daí? Então, quer dizer, eleição, pesquisa de opinião, não dá para você levar desse jeito. Por isso que num dia parece que a periferia é de direita, no outro dia a Folha de São Paulo fala que o país inteiro está se inclinando para a esquerda. Eu não sei, eu acho que as pessoas que fazem pesquisa, os analistas e tudo mais, eles deveriam perder uns dias da vida deles, ir na periferia, ir num bairro popular, sentar num boteco, sabe esses botecos que tem em todo bairro popular? Aquele boteco super fuleiro, que tem umas 4 mesinhas na frente, aí aparece um cara com uma churrasqueira e faz um churrasquinho de gato e tal, o famoso filé miau. Sentar lá e conversar com o pessoal, para ver a variedade de opinião, as bobagens que o pessoal pensa, tudo. E comparar essa confusão mental que existe em todos os lugares com a notícia que o cidadão recebe de que a partir de um determinado momento ele vai ter que trabalhar quase até os 70 anos para se aposentar. A opinião dele, a hora que aparece essa notícia, a opinião dele faz assim. A única opinião que interessa para ele é, não, isso aí não dá. Quem que fez isso daí? Esse Temer? Esse é o pior canalha que já apareceu. Daí outro cara no bar falou assim, mas não era você que estava elogiando ele 2 dias atrás? Que nada, safado. O pessoal tem que entender isso daí. Os interesses, as circunstâncias e tudo mais, eles falam mais alto do que a opinião. A opinião é uma coisa que a pessoa botou na cabeça dela, sabe-se lá por quê. Assistiu a Globo, aqueles monstros disfarçados de seres humanos que falam na Globo. O cara assistiu aquilo lá e se deixou influenciar. Trouxeram um especialista. O cidadão é mecânico de automóvel. O que ele entende de sociologia e tal? Então, não, é especialista e tal. Forma uma opinião. É que nem opinião sobre futebol. Vocês já viram a discussão de todo mundo brasileiro?
Já participou de alguma discussão sobre futebol. Discutir futebol no bar e ser técnico de um time profissional de futebol são coisas muito diferentes. A opinião não vale nada em geral. E são poucas as pessoas que têm as opiniões arraigadas. Em geral, as opiniões flutuam e tal. O problema é o seguinte, com o ataque do governo à população, quer dizer, quando o governo mostra, os golpistas mostram o que eles realmente são, todo mundo fica contra eles. Porque quem vai apoiar um governo que só ataca a população? É uma coisa bem previsível, né? Então você faz uma pesquisa, todo mundo acha, ataca a população fica contra o governo. Que ele vai ficar a favor de perder a aposentadoria só se ele for doente da cabeça. Esse é o problema. Essa pesquisa da Folha é falsa. Uma pesquisa bem feita, nesse momento, mostraria que quase todo mundo é de esquerda, vamos dizer assim. O negócio do liberalismo está embaixo. É uma modinha aí de intelectuais. O cara trabalha numa empresa, tem um chato lá que fica lá fazendo discursos sobre liberalismo, o cara acha bonito. Mas a hora que ele entender que tudo aquilo que ele acha bonito do liberalismo significa que ele não tem que ter direito trabalhista, férias, 13º ou aposentadoria, ele olha e fala assim, não é possível. A próxima pergunta é sobre por que a esquerda pequeno-burguesa, no caso o PSOL, só fica de conversa no Congresso e não vai para cima, e, por outro lado, o que eles poderiam fazer? PSOL, assim como a maior parte da esquerda pequeno-burguesa, inclusive os elementos pequeno-burgueses do PT, que são maioria até na bancada do PT, esses são candidatos geneticamente formados. Eles nasceram para ser candidatos. Se você acompanhar, alguém precisaria escrever um romance que seria a história de um desses candidatos. O cidadão entra na escola, faz discurso no Grêmio, se elege para o Grêmio. Faz nada. Ele sai do Grêmio, vai para a universidade, faz um monte de discurso e manobras oportunistas, se elege para o centro acadêmico da universidade. Não faz nada. Aí ele faz um monte de discurso, se elege para o diretório central da universidade. Depois para a UE, para a Uni, etc. e tal. E aí quando ele sai da universidade, ele arruma uns patrocinadores, um partido e vai ser candidato. Se elege e não faz nada, só faz discurso. Porque ele é um candidato. Como ele é um candidato pequeno burguês, ele não tem muito apoio da burguesia, porque ele defende causas minoritárias da pequena burguesia, que a pequena burguesia não é a maioria da população. Daí o caráter também é antipopular. E eles ficam no Congresso Nacional fazendo onda, é uma espécie de circo, se vocês observarem bem. O cidadão vai lá, faz um discurso, Aí o PSOL inventou agora o que eu considero assim o truque mais típico de um candidato jamais imaginado em todas as épocas. Acontece alguma coisa, eles correm lá no gabinete de um dos deputados, imprimem um cartazinho A4, ocupam a mesa do Congresso e ficam mostrando o cartazinho lá, sempre com a Luísa Erundina no centro do pessoal, que é para sair na rede social e tal. Então, o eleitor, porque tem uma parte da pequena burguesia que, não podendo ter sido candidato, eles são eleitores. O eleitor vibra com isso daí. Aí, ó, aqui, olha o protesto. Esse sim me representa e tal. Isso aí é tudo é uma farofada, é um circo político. Você vê que não se aproveita nada do que eles fazem. E depois eles ficam lá em campanhas que tem um viés eleitoral assim indisfarçável, contra a corrupção. O PSOL foi um dos partidos que mais levantou o negócio do contra a corrupção. Eles têm que fazer uma reavaliação aí depois desse fiasco total.
Só uma coisinha, alguém pode achar que nós temos alguma coisa em particular contra o PSOL. Não, isso é um tipo social. No PT, na bancada do PT, tem bastante gente que é assim também. É o candidato. Ele é o político. Ele é o negócio dele é se eleger. Fazer média com a população, fazer discursos enganosos, fazer jogo de cena. Não serve para nada esse cidadão. Primeiro que eles são minoritários, não passa nenhuma proposta deles, a não ser que a direita aceite. Então, já deveria estar claro que esse é um esforço meio sem propósito, né? Se um partido operário tem um candidato, ele tem que usar a posição dele no Congresso para instruir os trabalhadores, despertar a consciência, voltar os trabalhadores contra a burguesia. Também não é um problema, muita gente se confunde nisso, do deputado ir na greve lá e aparecer. Isso também é coisa de deputado, né? Tem uma greve, os trabalhadores ralam, a polícia bate no trabalhador, o patrão demite todo mundo, um dia aparece o deputado lá e faz um discurso. Porque essa greve de vocês é muito importante. Vai embora e pronto. E qual que é o sentido disso daí? Deputado, né? Essa é a democracia, uma coisa maravilhosa. Próxima pergunta é sobre a mobilização, resistência ao golpe, né? Pedro Parente segue entregando a Petrobras para o imperialismo. Os Correios está prestes a ser privatizado. Não chegou a hora dos petroleiros e excetistas irem para cima contra a política do entreguismo? Aí eu já vou emendar a próxima pergunta, que é: os brasileiros precisam se unir porque as medidas antipopulares a conta-gotas será sentida a partir do ano que vem, e aí será tarde. Como unir a classe operária? O problema dos petroleiros do Correio é que a mobilização aí, em primeiro lugar, é difícil. Tem que partir desse... Não é porque o Correio está sendo privatizado que os trabalhadores vão se mobilizar massivamente. Não é tão simples assim. É uma mobilização difícil porque, na situação dada, né, as direções não fizeram campanha contra a privatização e tal, os trabalhadores são confrontados com um ataque generalizado e ficam acuados. Então, as direções sindicais teriam que fazer um esforço muito grande em termos de campanha política, de mobilização e de organização para conseguir um bom resultado. Então, o primeiro problema é isso daí. Os petroleiros, eles até tentaram fazer algumas mobilizações na época do golpe, né? Protestaram contra o golpe, mas a gente viu também que as mobilizações não eram grandes. Então precisaria intensificar muito a mobilização para conseguir um resultado. Nos Correios, devido ao fato de que a maior parte do pessoal se omitiu diante da questão do golpe, quase totalidade, ou era a favor do golpe, caso do PSTU, né, que tem uns dois, três sindicatos lá, nos quais eles também não têm base nenhuma, eles ficaram a favor do golpe. Outros setores se omitiram completamente, é o caso, por exemplo, da Intersindical e tal. E o pessoal do PT, totalmente acovardado, também não falou nada. Então, quer dizer, a categoria ela foi muito influenciada pela campanha a favor do golpe. Tinha gente que fazia campanha abertamente para derrubar o governo PT no Correio. Então, a categoria já entrou perdendo. E agora, o pessoal não tem... Primeiro, não tem a política, né? E segundo, a ala esquerda do Correio está totalmente desnorteada e não consegue... Não tem política para fazer uma campanha séria. Quer dizer, não é tão simples assim, né? O negócio vai ficar parado. Numa determinada época, nós tivemos uma grande influência dentro do Correio. Nós fazíamos um esforço gigantesco para o negócio andar para frente e era enfrentar uma pressão adversa muito grande mesmo.
Desde que nós saímos, o negócio deu uma guinada para a direita extraordinária. Precisaria reagrupar a ala esquerda, né? E essa ala esquerda precisaria deslanchar uma campanha muito dura. As campanhas tais como os sindicalistas estão acostumados a fazer, os sindicalistas, eles têm uma concepção, a maioria dos sindicalistas, eles têm uma concepção do trabalhador que é produto dessa época sem greve, sem movimento de massas, né? De refluxo. Eles têm a ideia de que você não precisa efetivamente mobilizar os trabalhadores através de uma luta política. Que você tem que ir lá, que você tem que distribuir boletim várias e várias vezes, que você tem que combater a opinião de direita, reforçar a opinião de esquerda, ganhar os trabalhadores indecisos e confusos. Eles acham que isso daí não é necessário. Eles são diretoria do sindicato. Eles chamam a assembleia. Assembleia nos Correios vem... Quando é grande, vem 40, 50 pessoas. Aí eles decretam a greve sem falar nada com ninguém, sem convencer ninguém de nada. Assim é complicado. Com esse esquema de sindicalismo, que é um esquema de sindicalismo minoritário, não dá para combater a privatização. A privatização é como se o exército inimigo entrasse numa invasão total do seu país. E o cidadão lá está com uma guerra de guerrilha, assim, fuleira, dando um tiro ou outro contra o outro exército. Vocês acham que é possível ganhar uma guerra assim? Não é possível. Você precisaria, para combater a privatização no Correio, precisaria fazer uma intensa campanha na base, denunciar o golpe, que ninguém nunca denunciou, com exceção da gente, esclarecer os trabalhadores sobre tudo que vai acontecer, que já está acontecendo, porque os trabalhadores estão perdendo o plano de saúde deles e as direções sindicais impotentes, sem saber o que fazer, estão entregando. Mostrar que isso daí vai terminar numa escala de demissões gigantesca, que é uma questão de vida ou morte para eles. Né? Teria que fazer uma campanha fora dos Correios, junto à sociedade, e fazer um movimento grande contra a privatização. Porque eu não sei também se só os trabalhadores do Correio têm condições de barrar privatizações nas condições atuais. Então teria que fazer uma campanha junto a outros sindicatos, teria que juntar petroleiros, bancários que estão ameaçados, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, teria que fazer uma espécie de plenário das estatais para fazer uma campanha conjunta contra o golpe e as privatizações. Tem que fazer um esforço de luta política muito grande. E o pessoal é mole, não faz nada, fica lá, faz discurso em assembleia. Isso aí não... Você acha? Os direitistas não vieram para brincar. Quando teve a privatização da CSN, por exemplo, nós fizemos uma campanha gigantesca. Naquela época estava pior, porque o pessoal não sabia direito o que era uma privatização, era uma das primeiras privatizações, e tinha uma confusão. Mas nós PCO, em Volta Redonda, nós fizemos uma campanha muito grande. Né? Nós fizemos a campanha antes da eleição sindical, depois durante a eleição sindical. Começou a aparecer um movimento na cidade contra a privatização. E isso aí não foi suficiente, porque o resto não fazia nada. Então, daí por aí dá para imaginar. Nós precisamos deixar de lado essa concepção simplista de que basta você fazer uma declaração na rede social, no Facebook, chamar uma assembleiazinha, fazer discurso, que o mundo todo vai correr atrás de você. Não é assim, não. O trabalhador, para ele entrar em luta, ele precisa estar bem convencido do que está acontecendo. E esses sindicatos do Correio aí, a maior parte é ridículo. Os petroleiros, eles são mais ativos, mas eles também têm essa ideia do sindicalismo minoritário, né? Sem falar que na Petrobras, a maior parte dos trabalhadores são terceirizados. Precisaria mobilizar os terceirizados também. O negócio é o seguinte, ó, nós temos uma ofensiva que não é do
fulano, é o Temer. É um conjunto de setores da burguesia que querem destruir essas empresas estatais. Então, primeiro nós temos que dimensionar a luta. Com quem que nós estamos lutando? Com um Zé Mané qualquer ou é um inimigo poderoso? Se você disser que é um inimigo poderoso, que é o correto nesse caso, não quer dizer que você está perdido. Quer dizer que você tem que dimensionar a luta que você vai travar contra esse inimigo poderoso, né? Tem que ver com quais métodos é possível derrotar esse inimigo. Com métodos tradicionais de sindicalismo aí, não dá para derrotar a ofensiva privatista. O pessoal teria que entender isso daí. Os sindicatos precisam atrair uma maioria de trabalhadores, sendo que as últimas greves do Correio foram todas greves minoritárias, assim como na Petrobras também. Sem falar nos terceirizados, né? Quando a gente dirigia uma parcela dos setores do Correio aí, tinha discussão nas greves se você tinha que fazer um piquete e paralisar a saída de todos os carros e a entrada de todo mundo, e era uma crise existencial no movimento. Você vai fazer uma greve para valer? Ninguém pode entrar para trabalhar. O piquete tem que chegar para o cidadão e falar, ó, melhor sair para casa aqui, porque a greve é para valer e você não vai entrar. Ponto final, nem fica aqui. Vai embora. E não pode deixar o carro da empresa sair. Tem que encontrar uma maneira de impedir esse negócio. O pessoal não, é aquela greve, ficava sentado lá, a gente ia lá em setores importantes do Correio, o carro entrava, saía, todo mundo olhando lá. Dá para ganhar a greve assim. Uma greve é um duelo de forças entre os trabalhadores e os patrões. Quem pode mais chora menos. Você tem que usar todos os recursos. Agora, já não é uma greve de campanha salarial, é se a empresa vai estar aí no mês que vem ou não. E o pessoal está mais parado do que água de poço no Correio. E nos petroleiros, embora o pessoal seja mais ativo, também não está fazendo muita coisa porque está perplexo, não sabe. Os trabalhadores não respondem a esse tipo de método minoritário e tal. Então precisaria aumentar a intensidade da luta e muito para poder sair vitorioso. É possível? É possível, mas é uma luta. É aquele negócio. Você entra numa guerra que é aquele tudo ou nada, você entendeu? Não dá para ir, não é manifestação na Paulista em favor da liberação da maconha. Tem duas perguntas que são sobre a posição do PCO. Uma você já falou, que é a questão do holiday, né? A posição sobre as cotas. E a outra é qual a opinião do PCO sobre Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, e o PDT da época deles e o atual. O PCO afirmaria uma coligação com o PDT na época do Brizola e Darcy Ribeiro? É um problema complexo, né? Na época do Brizola, a pessoa falou na época do Brizola, o PDT, não o PTB antigo. Bom, aí eu acho que nós temos que fazer uma distinção que é o seguinte. O PDT, ele seria a continuação do PTB. Do antigo PTB, que foi o partido que sofreu o golpe de 1964. Então, eu acho que nós temos que fazer uma distinção grande entre o PTB e o PDT. Porque o PTB era o principal partido, digamos assim, da esquerda brasileira de 45 a 64. O segundo principal partido era o PCB. Né? Com o golpe, a falta de resistência, exceto de setores isolados do PDT, e também do PCB, que os dois foram pegos de surpresa pelo golpe de 64. Isso daí levou o PTB a uma crise. Quando o Brizola voltou e tentou reconstruir o PTB, esse já não é o mesmo partido da época de 64.
Esse já é um partido muito diferente. E um fator que tornava a situação muito diferente era o PT. O Brizola, ele, apesar de toda a fama dele, porque ele fez coisas que foram muito marcantes na época do golpe. A rede da legalidade, ele teria sido uma pessoa que teria estimulado a resistência armada ao golpe. Ele era uma ala esquerda bem mais radical do que o João Goulart. O Brizola voltou com toda essa fama, etc. e tal, mas nesse momento o PDT já não era o mesmo partido que era o PTB de antes. O PT tinha ocupado, né, totalmente no interior da classe operária o espaço do PDT. Né? A realidade é que o PDT do Brizola já era um partido, digamos assim, moribundo. Como o Brizola era uma pessoa muito importante, ele conseguiu sobreviver um período. O Brizola ganhou a eleição no governo do Rio de Janeiro, chegaram a ganhar a eleição no estado do Rio Grande do Sul, como um elemento tradicional do PDT e tudo mais. Mas dava para perceber que o partido se mantinha por aquela fama de uma pessoa que concentrava em si uma popularidade, que é a popularidade do velho nacionalismo burguês. Mas a partir do momento que o Brizola saiu do governo e depois, quando ele morreu, o PDT se desmanchou. Uma parte dos políticos do PDT que tinham trabalhado com o Brizola foram para a direita, porque eles eram políticos de direita. O Brizola agrupava com a autoridade política dele esse pessoal de trás de uma determinada posição política. Quando ele morreu, isso aí se desfez, né? Então, a minha avaliação é que o PDT é um partido digamos assim, em desagregação. Uma parte está tomada pela direita. A gente vê que há uma operação em marcha aí de elementos que não tem nada a ver com o brizolismo, com o varguismo, como é o caso do próprio Ciro Gomes. Eles estão comendo o PDT por dentro. Ele vai ser usado com uma aparência de esquerda, porque é o partido Brizola, aquele negócio todo. Ele está sendo usado para uma operação direitista nas eleições. Muita gente que apoia Ciro Gomes não gosta de ouvir isso porque gosta dos discursos dos rompantes do Ciro Gomes, que ele fala que ele dá uma porrada em fulano e tal, mas isso é tudo jogo de cena, não tem nada a ver. Ciro Gomes é um político do PSDB. Ele é apadrinhado do Tasso Gereissati, declarou que se o Tasso Gereissati fosse presidente da República, até seria uma boa opção. Tasso Gereissati é um dos maiores empresários do Nordeste, é um empresário associado com o capital estrangeiro. Ele sempre foi, não sei se ele é ainda hoje, representante da Coca-Cola no Nordeste. Então, eu acho que é assim, no PDT você tem aí uns oportunistas que vão tomando conta do partido e setores que são da velha guarda brizolista e tal. Eu até comentei que o filho do João Goulart saiu do PDT por causa disso daí. Agora, aí é que está, né? Nós temos que entender uma coisa, o nacionalismo PTBista, digamos assim, varguista, ele tem muita tradição popular, não é uma coisa que surgiu do nada. Então, naturalmente que muita gente valorize essa tradição, continue no partido e tal, apesar dessas coisas. A gente teria que ver, né? Sobre a coligação, eu diria o seguinte, primeiro que esses partidos tipo PTB, que são partidos, no final das contas, são partidos burgueses, não são partidos da classe operária, embora tenham uma importante penetração na classe operária, como o peronismo e outros, eles são partidos muito instáveis dentro. Eles agrupam gente de um espectro político amplo. Bom,
A nossa política não é a política de coligação com esse tipo de partido, coligação eleitoral, né? Também não é com o PT, porque o PT também, embora seja diferente do PDT, é um partido que tem muitos elementos da burguesia no seu interior e tudo mais. Outra coisa, isso é importante, é a política que a gente teria de frente única com esses partidos. Por exemplo, se o PCO existisse em 1954, teria feito exatamente a mesma campanha que fez agora contra a destituição da Dilma Rousseff. Sem dúvida nenhuma. Se fosse o mesmo partido que nós somos hoje, a gente teria feito essa campanha. Em 64, nem falar, né? Lógico que a gente faria isso com críticas e tal, a política levada, mas a nossa filosofia, a nossa estratégia política, ela é de ocupar o mesmo campo político dos elementos nacionalistas contra o imperialismo. Embora a gente não se, como é que se diz? Não faça coligações eleitorais e tudo mais, a ideia seria essa. Só uma palavra sobre o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro também é uma das estrelas aí do PDT, né? Não sei o que a gente diria. É um intelectual brasileiro importante. Fez bastante coisa aí, né? Ele é o fundador da UNB, escreveu muita coisa sobre antropologia, que é interessante. Mas é parte desse mesmo movimento, né, nacionalista. Esse movimento nacionalista, ele teve agora nesse momento aqui já não tem tanto mais, né? Mas esse movimento nacionalista teve uma importância histórica muito grande no Brasil, inclusive com os intelectuais, né? Com muitos intelectuais, desenvolveu uma corrente econômica. Ele é muito marcante na história do Brasil, né? E o pessoal se confunde muito até hoje com esse negócio. Tá. A gente está chegando nas últimas perguntas, e é sobre a mobilização dos trabalhadores no mundo. Eu vou juntar e depois eu faço uma última em separado. A primeira é: a globalização impõe o capitalismo a todo o planeta. Virá uma resposta dialética dos povos oprimidos a este movimento? E aí tem perguntas sobre o G20 que eu vou juntar. Em Hamburgo, na Alemanha, 150 mil colocaram para correr 20 mil policiais. Essa manifestação é abertamente contra o capitalismo. O que ainda prende o povo brasileiro? A segunda, né? Qual a dimensão dos protestos contra qual a dimensão que os protestos contra o G20 podem ter? Estamos tendo um crescimento de revolta popular a nível internacional ou é um caso isolado? Os protestos anticapitalistas no G20 podem indicar um rumo à esquerda ou, mais uma vez, é somente um desencanto com os políticos e resultará numa ascensão da direita e da extrema-direita? Bom, sobre a questão da globalização, é que a globalização impõe o capitalismo sobre todo o planeta. O capitalismo domina o planeta, independentemente de quais são os regimes sociais e políticos específicos de cada país. O mundo tem dono, não é que nós vivemos numa associação livre de países. Isso seria uma ilusão absurda, né? Um grupo de países aí que são coligados, Estados Unidos, Japão, os principais países europeus, eles controlam a economia mundial, eles controlam, eles policiam o planeta. Se desafiarem eles num lugar, eles intervêm com força militar, etc. E tal. Eles são como se fosse uma espécie de Estado supranacional. Não é um verdadeiro Estado, é uma associação bem mais precária, mas é assim, né? Tanto que a gente vê que o Iraque foi esmagado com o acordo geral dos países imperialistas.
A globalização, ela é uma política específica desses países para a economia mundial, né? A ideia deles, o que é? Destruir uma parcela expressiva da economia dos países atrasados e que o espaço deixado livre no mercado por essas empresas locais seja ocupada por empresas, pelo capital, mais propriamente dito, pelo capital imperialista, né? Daí que a globalização ela seja, de fato, um processo de liberdade de circulação para o grande capital especulativo. Você vai lá, compra uma empresa, consegue um lucro, vende a empresa, desmantela, passa para outro, está dando lucro no Brasil, vem para cá, não deu lucro, vai para a China e tal. Então, é uma racionalização, digamos assim, de um mercado em processo de diminuição constante. Essa racionalização implica numa racionalização de mão de obra. Você tem uma grande empresa capitalista nos Estados Unidos, mas a mão de obra é muito alta. Então você, se tiver condições, você põe a empresa no México. Manda tudo para lá, usa a mão de obra mexicana para montar o negócio, depois volta para os Estados Unidos, aí faz um acordo, etc. e tal. Ou então, você manda para a China, ou manda para lá, manda para cá. É uma racionalização do mercado de trabalho, o melhor aproveitamento do ponto de vista capitalista do mercado de trabalho mundial, procurando o salário mais baixo, jogando para baixo o salário de todos os lugares, etc. e tal. Por isso que a quebra de leis e tudo é um aspecto fundamental. Isso é a globalização, isso aí está em crise total, né? Tudo que a gente discute de política internacional, todos esses conflitos são sintoma dessa crise. Por que está em crise? Por dois motivos. Primeiro que eles não conseguem recuperar a capacidade produtiva e o mercado. Não conseguem recuperar a capacidade produtiva porque não conseguem recuperar o mercado. Nós temos que entender o seguinte: se você destrói a economia da Tchecoslováquia, por exemplo, ou da Polônia, você abre um mercado, mas é um mercado pequeno. O capitalismo ele tem uma contradição inerente, que é o seguinte: ele precisa ganhar dinheiro, né, vendendo seus produtos para a população, mas ao mesmo tempo ele precisa aumentar os lucros, tirando a renda da população e demitindo trabalhadores, etc. e tal. É uma coisa intrinsecamente contraditória, uma das contradições fundamentais do capitalismo. Isso daí vem se expandindo. Então, por mais que eles tenham feito, eles não conseguem recuperar o mercado mundial. O mercado mundial continua sofrendo uma série de problemas que são provocados pelo próprio capitalismo. Em segundo lugar, como eles produzem a miséria em quantidade industrial, eles provocam também revoltas da população ameaçada na sua própria sobrevivência em quantidade industrial. Por isso que o mundo está conflagrado, né? O Oriente Médio, por exemplo, a gente pode acreditar na baboseira pseudo-religiosa da imprensa que mostra grupos armados no Oriente Médio como sendo, parece que eles saíram do inferno assim para matar a população mundial, são loucos, etc. e tal. Na realidade, esse crescimento da luta armada no Oriente Médio é uma coisa típica da miséria. É uma luta contra o imperialismo. Tudo bem que é uma luta que ela é dominada por uma ideologia religiosa, um monte de coisa, mas é uma luta contra o imperialismo. O imperialismo vai aumentando as contradições. Sempre quando surge um exército por fora dos estados, você pode ter certeza que tem muita miséria. Se tivesse bastante emprego, o cidadão não vai se alistar num empreendimento guerrilheiro. É um emprego. O cara olha e fala assim, mas eu aqui não estou quase comendo pedra. Aí aparece o ISIS lá. Vamos lá. A mesma coisa acontece na África. Na África está cheio de exércitos irregulares.
exército de fulano de tal, de outro comandante, senhores da guerra, etc. e tal. É a miséria, é o crescimento da miséria, é o crescimento das contradições. Aí você tem a sublevação, os regimes são estáveis, etc. e tal. A globalização está numa situação muito crítica. E os capitalistas não têm expectativa nenhuma de recuperar isso daí. A previsão dos mais espertos é que nós estaríamos na véspera do estouro da bolha financeira. O que levaria a situação econômica mundial a um retrocesso muito maior do que o atual. Então, a situação é muito crítica. Isso é a globalização, né? Já quanto a essas manifestações do G20, uma primeira impressão, né? Porque isso aí aconteceu agora e tal, precisaria analisar. Dá a impressão de que nós estamos entrando numa nova onda de mobilizações na Europa contra o neoliberalismo, como aconteceu no momento em que houve a subida dos governos nacionalistas da América Latina. E que houve também um fenômeno semelhante a esse na Europa, que foi a substituição daqueles governos de cachorro louco por governos mais democráticos, que continuaram com a política neoliberal, mas procuraram ter uma política social. Aí apareceu esse negócio da defesa das mulheres, que é uma espécie de demagogia, né? Porque defender a mulher não custa dinheiro. Então o banco, se não custa dinheiro, vamos lá, vamos fazer e tal. Não tem... Dá dinheiro que é o problema, né? Então defende a mulher, defende o imigrante, que também é bom porque imigrante ganha menos, trabalha mais barato, essa coisa toda. Nós estamos entrando numa nova fase de crise, né? Da política neoliberal. A intensidade do conflito lá dá a impressão de que é isso daí. Me parece que o conflito que houve em Hamburgo, né? Ele tem um significado maior do que outros períodos. Sempre tem um conflito, mas esse aqui me parece que foi bem maior. Sinal de que de que existe uma insatisfação muito grande. Nós já vimos na França pelo abstencionismo, essa insatisfação, na Inglaterra pelo crescimento do Corbyn. Corbyn virou praticamente o Lula da Inglaterra, né? Ele vai em show, o pessoal grita o nome dele e tal, um verdadeiro ídolo popular. Quer dizer, há uma tendência à radicalização à esquerda muito forte. A diferença que nós temos aqui é que o imperialismo mundial e os setores direitistas e tal, eles também estão mais agressivos. Porque a crise se agravou, a pessoa não está em condições de fazer um acordo com essas tendências. Esse é o problema que nós temos que analisar também, né? Por exemplo, ao mesmo tempo que você tem uma tendência à esquerda, você tem o Macron. A política do Macron é uma política de terra arrasada. Ele inclusive, já estabeleceu aí a ideia de estado de sítio permanente. Daqui a pouco vai ter uma greve dura aí, eles vão analisar e vão baixar a ripa, vão botar o exército na rua. Não dá a impressão de que o imperialismo caminha para uma fase democrática, como teve aí com partidos socialistas, Blair e outros. Dá a impressão de que eles vão para um endurecimento contra essa nova tendência à mobilização. Quer dizer, é indicativa, portanto, do que o pessoal falou. Crescimento da revolta popular e indica um rumo à esquerda. Agora, esse movimento, ele não é um movimento também muito importante. O valor dele é principalmente sintomático. Porque no começo, quando houve a crise, a primeira fase de crise da política neoliberal, eles apareceram indicando que a coisa estava se desagregando. E depois refluiu o movimento, outros movimentos tomaram conta,
né? Ou nenhum movimento tomou conta, e eles desapareceram. Quer dizer, então, eles aparecem mais como um sintoma de revolta. Porque é um movimento sem programa, sem ideologia, sem organização, tudo isso daí. A última pergunta para a gente concluir vai no sentido mesmo de fechar isso daí. Você chegou a comentar sobre a mudança no regime e tudo, mas eu acho que é interessante, que é a seguinte: será que o caminho é mesmo, então, a luta pelo socialismo? Sempre foi e sempre vai ser a luta pelo socialismo. O problema são todas as etapas políticas que você tem que atravessar para agrupar, né, a maior parte da classe operária de trás de um programa socialista, que depende de passar pela experiência com as eleições, com governos de esquerda, papapá. Você tem que passar por toda uma série de etapas. Agora, se a crise tiver um agravamento súbito, aí essas coisas adquirem uma velocidade muito superior à que elas estão tendo hoje, né? A situação política ela sempre se desenvolve mais ou menos num determinado sentido. Mas os episódios catastróficos do capitalismo, eles não mudam necessariamente a direção do que está acontecendo, mas a velocidade com que as coisas acontecem. Então, num país onde a economia está estável, você pode ter um desenvolvimento de oposição durante alguns anos e, de repente, um evento catastrófico, um acontecimento catastrófico, coloca tudo numa velocidade muito superior.